Muito boa noite. Nós estamos dando início, como todas as segundas-feiras, a mais um Diálogos AMSUR. Os Diálogos AMSUR são realizados pelo Instituto AMSUR, que é o Instituto Sul-Americano para a Cooperação e a Gestão Estratégica de Políticas Públicas, e, como sempre, ele é feito em parceria com o Fórum 21 e também com o portal Rede Estação Democracia. Hoje nós vamos trabalhar com o tema Política de Segurança Pública e Crime Organizado, entendendo vários episódios, né, que aconteceram durante este mês de outubro, que colocaram na ordem do dia algumas grandes questões. De um lado, a demonstração de que o grande crime organizado vem fortalecendo sua simbiose com agentes do Estado, né, e de outro, há uma pressão que vem se mostrando forte sempre para o envolvimento das Forças Armadas em ações de segurança pública. No caso da simbiose que se estabelece entre agentes do Estado e o crime organizado, nós tivemos vários episódios este mês. Tivemos um episódio do furto, na verdade, desvio, né, de 21 metralhadoras de grosso calibre no arsenal do Exército aqui em São Paulo, na Grande São Paulo, no município de Barueri. Armas essas que foram, na sua maior parte, recuperadas, mas que estavam sendo levadas para comercialização com o crime organizado aqui em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Nós tivemos também outros episódios que já vêm do mês passado, mas que se tornaram públicos este mês, que são a de apreensão de grandes volumes de drogas pela polícia, e que foram desviadas, né, por agentes da polícia para o próprio crime organizado. Num caso, uma parcela bastante ponderável de uma apreensão, com 280 quilos de cocaína, né, o que vale uma enorme fortuna, e também uma grande carreta com nada menos do que 16 toneladas de maconha, que também foram apreendidas e foram desviadas com a carreta sendo escoltada, né, por carros da polícia. Em ambos os casos, nós tínhamos envolvimento de policiais, né, inclusive, num dos casos, delegados, né. Nós tivemos também, no Rio de Janeiro, um episódio importante de morte em confronto policial de um grande dirigente de uma das milícias, né? As milícias, todos sabemos, elas são formadas em grande medida por pessoas ou da ativa ou egressas das polícias, né, no Rio de Janeiro, e que, em represália, promoveram uma grande baderna com um volume enorme, né, de 30 e poucos ônibus incendiados, né, pelos milicianos. Por conta desses episódios todos, houve uma certa mobilização na direção de uma reivindicação de intervenção mais pesada do governo federal na segurança pública do Rio de Janeiro, inclusive com um certo aceno para um possível GLO, para uma possível operação de garantia de lei e da ordem, né? Essa operação foi negada pelo presidente da República, né, de maneira veemente, mas, né, acabou surgindo um forte aceno na direção de que a aeronáutica passe a fazer controle dos portos brasileiros na linha da segurança pública, de que a Marinha passe a fazer controle de portos, né? A aeronáutica aeroportos, a Marinha portos, e também controle de fronteiras, né? Sempre por Forças Armadas, o que também coloca de novo na ordem do dia a participação das Forças Armadas na segurança pública. Esse é um assunto complexo, bastante pesado, e nós vamos ter aqui conosco para conversarmos sobre essas situações o Luiz Eduardo Soares,
né, que é antropólogo, é cientista político, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, também já foi professor na UPEV, UCAM, Unicamp, é pesquisador do ISE, né? Foi pesquisador e é pesquisador visitante em diversas unidades fora do Brasil, universidades fora do Brasil, e também foi secretário nacional de Segurança Pública. E teremos conosco também o Manuel Domingos Neto, que é doutor em História pela Universidade de Paris, foi deputado federal pelo Piauí. Ele vem se dedicando há muito tempo no estudo da temática militar, foi professor da Universidade Federal do Ceará, da Universidade Federal Fluminense, foi um dos fundadores da Associação Brasileira de Estudos de Defesa, a ABED, né? E acaba de lançar um novo livro abordando esse tema que se chama O que Fazer com o Militar. Então, eu vou já passar para as duas falas, solicitando antes que as pessoas que nos assistem pelo YouTube que se inscrevam em nosso canal, o canal Instituto Ansul, né, que deem seu like, mas que também, no caso tendo interesse em serem avisados e avisadas sobre as atividades que o Instituto desenvolve, que cliquem no sininho. Então, vamos diretamente ao assunto. Eu vou passar para o professor Luiz Eduardo Soares. Obrigado, Granado. Obrigado pelo convite. Boa noite a todas e todos. Prazer estar com vocês. E um prazer muito especial reencontrar meu amigo e mestre Manuel, cujo livro está começando a circular e a produzir os primeiros efeitos. Nós esperamos que sejam compatíveis com a importância da reflexão e com a originalidade das sugestões. É uma tarefa política fundamental de divulgar o livro do Manuel e promover debates em torno do livro. Eu nunca sei exatamente por onde começar, são tantas as possibilidades, a temática é tão ampla, e já é um lugar comum reconhecer sua complexidade, é claro, né? Mas necessário fazê-lo de todo modo, de todo modo. E se nós tivéssemos já uma experiência prévia de interlocução, eu poderia saltar direto a pontos emergenciais, mas é indispensável que nós constituamos entre nós um solo comum a partir do qual as indicações e as avaliações sobre situações mais específicas e momentosas possam se fazer. Então, eu vou tomar liberdade pedindo desculpas ao Manuel, que já deve estar entediado, e ao Granado também, em certa medida, e eventualmente uma outra companheira, que já devem estar entediados com o meu mantra tão repetitivo. Eu, entretanto, vou tomar liberdade de reiterar alguns pontos dos quais eu costumo partir, para depois, então, buscar uma deriva que nos conduza ao mais emergencial. É importante que nós compreendamos o seguinte, quando falamos de segurança pública, por favor, como nós todos aqui temos uma formação, imagino, comum, compartilhada, eu não vou gastar o nosso tempo reiterando alguns aspectos que são absolutamente cruciais, mas que são já amplamente conhecidos por todas e todos nós. Esse é um país profundamente injusto, a taxa de exploração do capitalismo selvagem autoritário atinge níveis extraordinariamente elevados, é o país do racismo estrutural, do patriarcalismo violador. É evidente que sem esse cenário, sem essa história, o que se segue não se sustentaria. Mas eu passo a superfície para, a partir daí, então, desenhar um quadro sumário, diagnóstico sumário do que está em curso entre nós, a meu juízo, nisso que nós chamamos, lato sensu e impropriamente, às vezes, segurança pública. Nós temos níveis elevadíssimos, né, de homicídios dolosos e crimes letais intencionais por ano. É importante sublinhar esse aspecto. É praticamente um Vietnã por ano, que
mortos estadunidenses em toda uma guerra por ano, 50 mil por aí, ano passado 47 mil, há pequenas oscilações, variações, mas esses patamares têm se mantido e as variações decorrem muito mais de rearranjos na geopolítica do crime organizado do que propriamente da intervenção virtuosa, mais ou menos virtuosa ou desastrada desse ou daquele ator político, ou gestor, ou institucional. Esses níveis elevadíssimos têm sido mantidos ao longo dos anos, independentemente de variações políticas nos estados e até no governo federal. E são tão assustadores, assombrosos os níveis, que eles só se explicam, quer dizer, a sua aceitação, o convívio com eles, a sua naturalização só é assim possível porque a distribuição da vitimização é absolutamente iníqua, desigual, assimétrica. Há uma imensa concentração em jovens negros, pobres, moradores de territórios vulneráveis. E está em curso no Brasil, então eu resumo essa ópera dramática, reiterando o que eu tenho dito há 30 anos. Está em curso no Brasil um genocídio de jovens negros e de jovens pobres, nos territórios vulneráveis, sobretudo. Esse é o primeiro ponto a destacar. E nós nos acostumamos com isso como se isso fosse parte da paisagem. As taxas de elucidação desses crimes mais graves não são conhecidas suficientemente, os dados são muito precários, os critérios de sua elaboração são polêmicos, há uma variação de qualidade muito grande entre as regiões, o que é já sintoma da precariedade institucional com a qual nós estamos lidando quando falamos das instituições policiais. É inacreditável que as taxas de ilustração não estejam nas mesas dos gestores e no debate público com absoluta transparência, porque sem isso não há instrumentos para avaliação de percursos de vias, de abordagens adotadas para correção de rotas e tentativas de novos caminhos, etc. Mas se repetem as práticas inercialmente, acriticamente ao longo dos anos. Os dados, entretanto, conhecidos, que são poucos, parcos, duvidosos, mas suficientes para também nos assustarem. No Rio de Janeiro, por exemplo, apenas 12% dos homicídios dolosos são investigados, são esclarecidos. 12%. Significa que 88% permanecem absolutamente impunes. Eu estou falando do crime mais grave, que importa da morte da vítima, e em casos, portanto, particularmente trágicos, né? 88% de impunidade não torna, entretanto, o Brasil o país da impunidade, como facilmente se deduz, né, naquelas manchetes demagógicas, porque o Brasil tem a terceira população carcerária do mundo e é a que mais cresce desde 2001, em todo o mundo, a que mais cresce em todo o mundo. E aqui começa, então, as nossas indicações mais qualificadas e preciosas para a compreensão do quadro nacional. Porque, vejam, o subgrupo que explica essa explosão demográfica no sistema penitenciário é aquele formado pelos que estão lá cumprindo pena ou esperando o julgamento por tráfico de drogas, comércio de substâncias ilícitas. Já são quase 40%. Entre as mulheres já passaram de 62%. É esse o grupo que explica esse crescimento assim tão acelerado, tão voraz, né? E quando nós examinamos os relatórios anuais das defensorias dos principais estados, nós verificamos o seguinte: quem tem sido preso, sobretudo, são jovens, de novo negros, pobres, em territórios vulneráveis, que não portavam armas, não praticavam violência e não apresentam laços orgânicos continuados, reconhecidos com organizações criminosas. Eles, entretanto, são conduzidos para as unidades prisionais, onde permanecerão por 5 anos, se condenados, em regime fechado. E como
as unidades prisionais, via de regra, estão sob comando de facções criminosas, estamos chegando no nosso ponto, eles precisam negociar sua sobrevivência com os poderes locais, os poderes que ali atuam. O Estado brasileiro, salvo exceção, não, não cumpre a LEP, a Lei de Execuções Penais. E o sistema está, portanto, sob controle, em boa medida, do crime organizado, das facções criminosas. Qual é o preço que se vai cobrar pela proteção à sua vida e a condições mínimas de dignidade na sua sobrevivência ao longo desses 5 anos? O que a facção lhe vai cobrar, lhe vai impor? A lealdade, subsequentemente, à sua saída 5 anos à frente, ou seja, a vinculação que não existia, né? Esse recrutamento se dá como uma moeda de troca. Isso é muito importante, porque muitas vezes nós vemos na mídia pessoas distantes da área que se referem a esse fenômeno com uma linguagem um pouco idealista e subjetiva, um pouco moralizante, como se a prisão é a universidade do crime, sugerindo que há ali uma convivência que gera uma espécie de contaminação moral, de contágio cognitivo, negativo. Não é nada disso, quer dizer, esses elementos podem até estar em jogo, mas o que é fundamental é, de fato, o pacto que é necessário celebrar para sobreviver, muito objetivo e material. É esse o preço, vinculação posterior. O que é que nós estamos fazendo, então? Veja, nós estamos contratando violência futura ao preço da destruição da vida de gerações não violentas, eu dizia. Não são profissionais, não estavam armados, não agiram com violência. Nós estamos contratando violência futura e destruindo a vida desses jovens e de suas famílias, evidentemente. Vejam a insanidade disso. E quais são esses presos, mais especificamente do ponto de vista criminal? Segundo os relatórios das defensorias públicas dos principais estados, eles são operadores varejistas do comércio das substâncias ilícitas. Eles não são os grandes traficantes, aqueles que se impõem pela força das armas sobre comunidades e territórios, como se poderia supor equivocadamente. Eles são pequenos operadores do varejo que fazem, ora, um ganho aqui, vendendo papelote de cocaína, de maconha, o que seja, ora, fazem um ganho em outra atividade do segundo dia para levar o seu sustento para casa e para a sua família. São esses aqueles que estão sendo encarcerados. Vejam o que isso significa. Agora, por que isso está em curso? É muito simples, mas é muito importante reconhecer a dinâmica que está em marcha, porque seria necessário desmontá-la. Ela é uma mina explosiva que está fortalecendo as facções criminosas e produzindo os outros efeitos deletérios. Por que isso acontece? Não é má vontade de um ou outro gestor, não é a perversão de um ou outro superior hierárquico, chefe, comandante. Isso tudo pode eventualmente participar do processo, mas o que determina esse processo são mecanismos institucionais que se combinam a orientações normativas, forjando esse processo que se reproduz, se retroalimenta sucessivamente aos olhos do grande público sedento por vingança, sangue, mais punição, etc. Quais são esses mecanismos e quais são as suas combinações com as tais orientações normativas? A polícia mais numerosa está presente em todo o Brasil é a polícia militar, nós sabemos disso. E ela é pressionada por todos os atores, né? Opinião pública, políticos, segmentos da sociedade, mídia, etc., a produzir. E entende, normalmente, usualmente, por produção, prisão. Ela, entretanto, é constitucionalmente proibida de investigar, de acordo com o artigo 144, sobre o qual nós vamos falar na sequência. Ela é proibida de investigar e é instada a aprender, pressionada a fazê-lo. O que lhe resta, então? Lhe resta prender em flagrante delito, que é o que lhe compete. Então, ela prenderá obsessivamente em flagrante delito. Quais são os crimes passíveis de prisão em flagrante delito? São os mais importantes, os mais complexos, os mais perigosos, os que se desdobram metastaticamente
desestabilizando a sociedade, o Estado. Não, são aqueles que se dão os cinco sentidos. E a grande ferramenta para a polícia ostensiva militarizada, a polícia militar, será a lei de drogas, que funcionará como uma espécie de rede para essa pescaria. A PM vai lançar a rede e capturar esses varejistas, e assim alimentará as unidades prisionais em grande número. Se a polícia militar fosse buscar esses operadores do tráfico para prender numa área nobre da cidade, num bairro afluente, num condomínio de classe média, teria necessariamente de dispor de uma autorização judicial, um mandado, né? Para a autoridade, para o magistrado, a autoridade do judiciário, emitir uma autorização desse tipo, seria necessário lhe apresentar uma investigação prévia, embora introdutória. A Polícia Militar não faz investigação, não é a sua atividade, não é o seu dever, e ela nem sequer pode fazê-lo. Ora, se ela não dispõe de investigações nem as prévias, ela não vai procurar a autoridade judicial para solicitar mandado, ela vai atuar onde os mandados não são necessários, porque tem vigência o estado de exceção, uma espécie de supressão da vigência do Estado de Direito nessas áreas pobres, nos territórios mais vulneráveis, nos quais a política, a velha política ditatorial, pré-ditatorial, que nós herdamos lá da escravidão, continua sendo a do pé na porta, sem nenhum pejo, sem nenhum pudor, sem nenhum recato, com todas as consequências conhecidas. Então, o tráfico se dá mais ostensivamente e de modo, portanto, mais tangível, mais acessível nesses territórios, e nem os domicílios são impedimentos que obstem a ação policial militar. E aí nós temos, então, a equação que se fecha. O casamento entre o modelo policial brasileiro, que é o único no mundo que nós herdamos da ditadura, o artigo 144, combinado com essa fatídica, irracional, hipócrita, e quantos mais adjetivos negativos vocês elencarem, que é a nossa lei de drogas, que é o instrumento de criminalização da pobreza, de afirmação, intensificação, aprofundamento do racismo, nada mais do que isso, né? Esse arranjo, uma estrutura policial, modelo organizacional policial desse tipo, e essa lei de drogas se articulam e engendram encarceramento em massa de jovens negros e pobres, e sua filiação, facultando-lhes, portanto, a filiação, o recrutamento pelo crime organizado, pelas facções criminosas, e elas crescem e prosperam. E nós corremos atrás dos pequenos varejistas para entregá-los às facções e fazê-las crescer e avançar, e depois nos perguntamos o que fazer para contê-las. Fazer para contê-las, olhar para essa combinação atroz, né, vil, de um modelo policial perempto, de uma lei de drogas inepta, funcionando no contexto de uma sociedade que aplaude o encarceramento em massa como se isso fosse resposta, sem enxergar as consequências das suas próprias decisões, das decisões que são as da sociedade brasileira, em última instância. Isso está em curso. Então, é absolutamente dramático o quadro e, ao mesmo tempo, é tangível, simples. Segundo ponto e último que eu quero discutir com vocês são essas duas as questões que me parecem indispensáveis para iniciar uma conversa. Eu vou lhes falar sobre as autonomizações ilegais e inconstitucionais que marcaram a história das nossas polícias e que hoje acabaram se convertendo na fonte da criação do que eu chamo de enclave institucional, no meio mesmo da nossa democracia, reduzindo as suas potencialidades virtuosas e cidadãs, digamos assim. Por autonomizações, eu estou entendendo
a gestação, a emergência, o florescimento de nichos, de núcleos no interior das instituições, no caso das instituições policiais, núcleos que inicialmente eram autorizados por governantes, autoridades superiores, etc., que cumpriam certos papéis criminosos por orientação superior. Já desde os anos 50 havia esses esquadrões da morte com nomes variados, não só no Rio de Janeiro, e eles, à margem da lei, executavam extrajudicialmente os bandidos considerados, bandidos, entre aspas, considerados mais perigosos. Isso, aos poucos, vai permitindo a autonomização desses nichos, que deixam de apenas atender a uma ou outra orientação do chefe do momento, do chefe da polícia, do comandante, mas começam a vender, a negociar os seus serviços com o comércio local, com os poderes locais, começam a agir de modo próprio, investindo em áreas de negócios criminosos, esses próprios grupos policiais, e assim sucessivamente. Esses grupos estavam presentes, portanto, antes da ditadura. Durante a ditadura, isso está bastante bem documentado, muitos desses grupos acabaram cooptados pela ditadura, prestaram serviço à ditadura, os serviços sujos, assassinatos políticos, torturas, atuaram nos porões. E essa promiscuidade entre militares e representantes da ditadura lá na ponta e policiais e agregados, esses amálgamas tiveram de se desfazer com o processo de transição, e esse recuo os devolveu ou às instituições de origem apenas, ou também ao crime que se organizava à margem do Estado. No Rio de Janeiro, os bicheiros é que recrutaram boa parte dessa mão de obra, que já antes estivera ligada a eles, né? E alguns desses episódios são muito conhecidos. Mas o fato é que a instituição policial militar, que antes era quartelada, com a ditadura vai atuar em policiamento ostensivo. O modelo que esse nosso se engendra a partir de 67, 68, e durante a negociação para a formulação da Constituição, no processo constituinte, os militares, vocês sabem disso, alguns certamente melhor do que eu, os militares não exerciam suficiente influência para ditar inteiramente agendas, é claro, a correlação de forças já se alterara, havia o declínio da ditadura, mas ainda tinham força suficiente para impor alguns limites aos avanços. E nós sabemos o que isso importou na área que eles mantiveram como que reservada e protegida do processo de transição. Forças Armadas e instituições policiais. Não vou tocar Forças Armadas, porque o nosso mestre vai falar sobre esse tema, mas nós sabemos muito bem o que isso implicou em termos da redação do 142, com as suas ambiguidades ali inscritas como senhas para aventuras golpistas subsequentes, etc. Mas o 144 foi o congelamento da ordem anterior, né, do modelo policial anterior. Quando se lega ao futuro um organograma, uma estrutura organizacional, ela não vem só desenhada. Nós estamos falando de homens e mulheres, sobretudo homens profissionais, com suas práticas, seus valores, culturas corporativas, regimes afetivos, formas de manifestação, de construção de suas lealdades, suas identidades, etc. Nós estamos falando de grupos humanos exercendo papéis de imensa importância, que, sobretudo, desenvolveram, antes, já no período da ditadura, uma certa compreensão sobre seu dever, sobre sua missão institucional, que seria inteiramente alterada pela Constituição de 88, é claro. No entanto,
não só na prática, mas no discurso, na compreensão, na percepção, na construção coletiva sobre a sua missão, esses grupos profissionais continuaram perseverando nas definições peremptas, autoritárias e comprometidas com o regime anterior. Eu vou lhes dizer só a frase que sintetiza tudo isso, que foi pronunciada por um coronel com posição muito importante no estado do Rio de Janeiro há não muito tempo. Disse: olha, nossa polícia é um inseticida social. A visão da polícia como inseticida social, que supõe, portanto, a ideia de que se trata de defender homens de bem, que nós sabemos são os brancos, classe média, as elites, etc. É uma questão de classe e de raça, ou étnica, ou de cor, etc., e de território. A missão seria defender essa humanidade, as elites, as camadas médias, contra as fontes do mal, né, que devem ser eliminadas. E os suspeitos são, portanto, inimigos, os inimigos internos, que também estarão presentes lá na fala, certamente, do Manuel, os inimigos internos a serem eliminados. Vejam, nós sempre dizemos que não tivemos justiça de transição no Brasil, isso foi muito importante para os desdobramentos históricos mais recentes, nós sabemos quão importante foi. Mas na área de segurança pública, nem transição nós tivemos. Houve continuidade. O constituinte, o legislador, certamente podia ponderar naquele momento. Sim, mas com checks and balances nós temos aqui uma certa harmonia sob tensão, porque o Ministério Público, ao Ministério Público foi conferida a tarefa de exercer o controle externo da atividade policial. Então, nós criamos uma fonte de problemas, potencialmente, mas, por outro lado, também geramos aqui uma instituição capaz de acompanhar, vigiar, supervisionar e ir corrigindo os excessos, o que fosse. Esse discurso cai por terra com a nossa história das últimas décadas, para vocês terem uma ideia muito precisa. No caso do Rio de Janeiro, por exemplo, que exacerba certas características, as hipertrofia, mas não as inventa, elas são nacionais, são muito mais amplas. Nós tivemos de 2003 a 2022 20.791 mortes provocadas por ações policiais, 20.791, das quais menos de 10% chegaram a ser objeto de qualquer tipo de tratamento judicial. Mais de 90% foram casos arquivados. O Ministério Público não cumpre sua missão constitucional, é cúmplice do genocídio por omissão e por decisões, por ações também. A Justiça abençoa, né, esse processo, ou o fazia até a oportunidade da DPF 635, é outra questão, podemos tratar na conversa depois. Setores da sociedade aplaudem, setores da mídia e da política. E, com isso, nós temos, portanto, a sequência de uma polícia que não é apenas parte do problema, é o centro mesmo do nosso problema. Não é aceitável discutir criminalidade, crime organizado e as dinâmicas criminais no Brasil sem começar pelas polícias. Porque não só elas são cúmplices, parceiras do crime organizado, como elas são indispensáveis para fazer face aos grandes desafios. E na medida em que, pela promiscuidade, pelas cumplicidades, pelas articulações diversas, na medida em que elas se degradam institucionalmente e se, portanto, despotencializam como instituições do Estado Democrático de Direito, o Estado passa a ser ele próprio impotente para fazer face às problemáticas mais específicas da própria criminalidade na sociedade. Então, olhar para o próprio Estado, para as suas responsabilidades, é o passo, a meu juízo, sine qua non para qualquer tentativa de enfrentamento adequado. E para não me estender mais, eu quero simplesmente extrair daí a conclusão. O enclave institucional que isso acabou gerando, essa bolha impenetrável, blindada, que foi criada em torno das
polícias brasileiras corresponde, de fato, a um enclave institucional cuja característica é o fato de ser refratário à autoridade política civil republicana. E, evidentemente, também refratária à Constituição, aos direitos humanos, mas, sobretudo, refratária à autoridade política. Nós criamos um monstrengo, um Leviatã que é resistente ao Estado e que é parte constitutiva fundamental do Estado. Não há Estado sem instrumentos coercitivos e para que nós possamos falar de direito, de direitos, de direito e de direitos e possamos falar em justiça, etc. E submeter a força coercitiva armada a controle rigoroso e estrito é pré-condição para evitar essa sua autonomização. A autonomização que se manifesta sob forma de corrupção, de violência contra os pobres, da disseminação de milícias, dessa espécie de cissiparidade que multiplica agências que vão crescentemente se autonomizando, da segurança privada ilegal e informal que corrói as instituições e sua hierarquia interna. E, diante desse quadro, eu posso lhes dizer que os governadores não comandam as suas polícias. E assim eu encerro essa minha primeira contribuição. Nós estamos diante de um quadro em que instituições e normas têm concorrido para a intensificação da violência e da insegurança, o racismo tem se aprofundado, a destruição da vida de jovens tem se expandido e essa autonomização inconstitucional, a despeito da pluralidade interna, de diversidade de contradições nesse imenso universo de centenas de milhares de profissionais, nós assistimos ao florescimento de um enclave refratário à democracia, ao Estado de Direito, à autoridade política. Esse não é tema de especialistas. Essa não é uma questão específica, tópica, circunstancial e circunscrita ali para quem se dedica a pensar esse problema. Essa é uma questão para todas e todos nós, essa é uma questão democrática absolutamente decisiva. Obrigado pela atenção. Muito obrigado, professor Luiz Eduardo Soares. Eu acho que você faz uma abordagem que mostra a enorme complexidade que é o tema. Eu quero, então, agora passar para o professor Manuel Domingos Neto. Manuel Domingos, com você, por favor. Granado, é sempre um prazer lhe rever. Muito obrigado pela oportunidade. Aguardemos a entrada do Trevas, né? E cumprimento a todos. É sempre uma alegria encontrar o Luiz Eduardo. Eu achei engraçado ele falar que nós poderíamos ficar entediados, né? A cada vez que o Luiz Eduardo fala, obviamente que ele tem ideias consolidadas, ideias que orientam toda uma interpretação, mas há sempre formulações novas, Luiz Eduardo. A cada vez que você fala, dá mais ênfase ou menos ênfase a determinados aspectos, diz as coisas com palavras diversificadas, com formulações de frases que explicitam nuances não antes esclarecidas, de sorte que eu não me canso, né? E não creio que o Antônio também, também vai se cansar, né? Meus companheiros e minhas companheiras, eu parto do seguinte princípio, nessa minha fala. Por que o militar insiste tanto em ser policial, sabendo que isso não dá certo,
que se ele vai ser policial, o Brasil fica desprotegido, porque a função de enfrentamento com o inimigo externo demanda especialização, demanda estratégias diferentes, equipamentos diferentes, organização diferente, mentalidade, cultura diferente. Por que ele insiste em ser policial, a cuidar de lei e de ordem? E, ao mesmo tempo, Luiz Eduardo, por que o policial insiste em ser militar? Ele gosta de ser militar. Ele não larga a mão disso. Eu acredito, assim, que as diversas peças do Estado, dos seus instrumentos de força, dos seus instrumentos coercitivos, eles são adequados a uma determinada concepção da sociedade. Essa sociedade que você descreveu como uma sociedade profundamente desigual, injusta, e com um pesado legado colonial a ser conservado. Eu diria que não há alternativa para a conservação da desigualdade, né, senão o Estado manter tais instrumentos, tais organizações, inclusive algumas funcionando de forma alheia aos princípios constitucionais. Algumas não, no geral, as instituições funcionando de forma a negar os fundamentos constitucionais. Penso eu que o Estado é concebido para manter um domínio sobre uma determinada sociedade. Daí a dificuldade de comparação entre modelos organizacionais. Porque cada sociedade é uma sociedade, por mais similaridades que nós possamos ver no Estado e nos seus instrumentos, as comparações ficam sempre limitadas, dadas as características específicas. Não há nenhum Estado no mundo que se compare com o Brasil, objetivamente. Se nós olharmos em termos físicos, geográficos, se nós verificarmos em termos de composição social e de posicionamento geopolítico, nós não vamos encontrar um Estado com similaridades muito acentuadas como o brasileiro, como o Estado brasileiro. É claro que se você procurar termos de comparação, há sempre possibilidades de nós enxergarmos coisas comuns no Brasil, na África, na América do Sul, na Ásia, etc., né? E até mesmo nos países mais desenvolvidos. Mas, em essência, há uma desigualdade derivada das características próprias desses países. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: além dessas características da sociedade brasileira, com as quais anunciadas pelo Luiz Eduardo, né, logo no início de sua fala, há uma outra componente, que é a dependência externa. Nós não poderíamos ter um exército que goste de ser polícia se não fosse um exército obediente àquele aparato que garante o ordenamento cabível para os negócios, cabível para as transações econômicas. Nós sabemos, só há transações, só há comércios, só há relações internacionais
né, diante de ordenamentos. Sem esses ordenamentos é impossível o sistema de trocas. Isso é da essência do capitalismo. Agora, a, a quem está entregue esse ordenamento? A potência hegemônica, a potência que dita as normas. Na medida em que essa potência atue garantindo o direito internacional, cabe ao organismo de força do Estado subordinado ou do Estado dependente, né, a função de manter a ordem interna. Tal como vocês, eu tenho hoje os olhos voltados para a crise mais dramática que nós podemos imaginar, que é o que se passa em Israel. E fico imaginando que Israel atuaria como está atuando, faria o que faz, existiria sem o aval ou a utilidade bem precisa, utilidade para o sistema internacional, hegemonizado por Washington? Eu acredito que não. Sinceramente, acredito que não. Décadas atrás, nós tínhamos a França e o Reino Unido atuando em Israel com objetivos que me parecem indiscutíveis. À medida em que, depois da Segunda Guerra Mundial, deixou-se um campo aberto nos antigos domínios, nas antigas possessões europeias na África e no próprio Oriente Médio, né, houve a substituição de um sistema no qual o europeu buscou segurar seus interesses, estruturar a sua influência, manter sua presença, e isso fez de Israel um dos primeiros estados a dispor de bomba atômica, por exemplo, devido ao aporte francês. Foi a França que garantiu a potência militar inicialmente. Depois ela seria substituída pelos Estados Unidos. Eu estava vendo, andei lendo muito sobre Israel ultimamente, e olha, é em Israel que nós vamos encontrar a profunda mistura entre força armada, força militar e segurança pública, Luiz Eduardo. É em Israel. O contraditório encerrado na criação do Estado de Israel, ele exigiu domínio feroz sobre o povo lá existente, né? No caso, os povos árabes e os palestinos, né? Ele exigiu. Aí o que se fez? A confusão, a mistura entre segurança e defesa, segurança pública e defesa nacional, e em Israel é completa, porque a estrutura social de Israel, ela não é gritantemente desigual, nem tem as características da brasileira, mas ela tem determinadas características. Por exemplo, é um Estado militarista, no sentido de que sua economia se lastreia ou é impulsionada, ou é conduzida pela capacidade militar. A alta especialização militar, as indústrias complexas que funcionam em Israel, faz com que o emprego industrial, em torno de metade do emprego industrial, esteja vinculado ao complexo bélico. É admissível uma coisa dessa? Eu acho que não é exemplo no mundo de uma sociedade. Dada a tensão existente,
É difícil separar polícia de exército em Israel, por essas razões que eu estou mencionando. Agora, no caso brasileiro, nós temos essa. Como não manter uma estrutura militar numa sociedade tão desigual? Como manter a desigualdade sem essa estrutura? Eu também andei refletindo muito, conversei algumas vezes com o Luiz Eduardo e também com outros colegas, acerca do percurso policialesco, né, do Exército Brasileiro. Vou deixar um pouco a Marinha, a Aeronáutica de lado, a Aeronáutica só aparece na Segunda Guerra Mundial, né, e a Marinha tá aí desde sempre, né? A colonização foi um empreendimento da Força Naval, para dizer o seguinte, que o Exército convive com o crime desde o seu nascimento. O Exército foi polícia desde o seu nascimento. Era o Exército que garantia a guarda patrimonial. Era o Exército que garantia a guarda patrimonial. E as pequenas unidades militares espalhadas por todas as províncias, na época, ou seja, todos os estados, elas viviam em conluio permanente com os potentados locais. Portanto, o Exército sempre foi força de segurança. Isso nós chamamos hoje de segurança pública. De forma que eu não vejo assim que haja uma ruptura para que cheguemos ao ponto em que chegamos. Eu acho que ela é uma continuidade, não a partir da ditadura, mas desde sempre. Desde sempre. O Exército, onde o Exército recrutava até o início da República, ele recrutava os marginais. Servir ao Exército era contenção era prisão de marginal. Isso explica, em parte, o açoite, né? O castigo corporal, as chibatadas, né? Praticadas, né? A disciplina corporal, né? Com o açoite corporal. Aí, depois do serviço militar obrigatório, houve um esquema de continuidade desse tipo de composição da tropa, com uma diferença apenas que reafirma a sua natureza fundamental. A diferença é que todos eram submetidos à mesma corporação. E em que pese? Olha, isso é uma força tremenda sobre o conjunto da sociedade. Todo mundo tem que prestar serviço militar. Israel também, todo mundo tem que prestar serviço militar. Aliás, a própria entrada no Estado, a aquisição da cidadania israelense passa por isso, homem e mulher. Lá é abrangente, todo mundo. Né? Mas aqui no Brasil, o que nós temos é a perpetuação do velho recrutamento, agora estendido obrigatoriamente a todos. O velho recrutamento era quem? Eram os sem chances, eram os tidos como vadios, né? O recrutamento nas cadeias. E hoje é quem vai servir o Exército? É quem tem possibilidade de ser médico, né? É quem tem são filho de juízes. Tem algum filho de juiz que sirva o Exército? Tem algum filho de empresário bem-sucedido que sirva o Exército? O Exército o recrutamento é voltado para os sem chance. Quem não tem chance vai servir o Exército. Aí, Luiz Eduardo, lá ele aprende a manusear armas, aprende determinadas posturas, determinados padrões, determinados valores, e
em pouco tempo ele está liberado para esse mundo aí composto permeado de tensões e de criminalidade. Por que que o Exército se interessa, não se interessa em que as polícias sejam militares? Voltando à pergunta inicial. Sem a militarização das polícias, o Exército não exerceria controle sobre a sociedade brasileira. Por mais poroso que ele seja, tem perto de 800 unidades militares espalhadas no território brasileiro, ele jamais teria o controle se não fosse as polícias militares. Essa é a razão pela qual um dos cargos-chave na estrutura militar é o Comando de Operações Terrestres. Eu já tenho assinalado algumas vezes que mal o último presidente assumiu, não Lula, né, o que lhe antecedeu, ele assumiu em janeiro. Quando foi em fevereiro, o chamado COTER, Comando de Operações Terrestres, já tinha um esquema preparado de mobilização de todas as polícias, chegando em qualquer ponto do território nacional. A maior porosidade imaginável é dada ao Exército por essa condição. Acho que o policial minimamente consciente, ele sabe que a sua organização não atende às necessidades, ao clamor de segurança pública. No entanto, uma força maior exige que a polícia seja militarizada. A polícia é militarizada. E isso multiplica a capacidade de intervenção do Exército. Isso afetiva, a rigor, a capacidade de intervenção do Exército, particularmente num país em que a expressão demográfica mudou muito com a densificação de centros urbanos interioranos. Houve mais densidade no interior, cidades de porte, enfim, com capacidade, com peso social e econômico, e lá está presente a estrutura militar brasileira. Enfim, para concluir, eu diria assim que se nós quisermos pensar em segurança pública, abandonemos as ilusões de que basta olhar para as polícias. Né? Tem que olhar para o conjunto. Eu não acredito que haja saída sem alterações na polícia. Mas as alterações na polícia demandam, né, alterações também nas Forças Armadas. Sabe? As coisas estão profundamente interligadas e a mentalidade policial ela é militarizada, há uma espécie de menosprezo à Polícia Civil, porque ela é menos permeável, ela é menos permeável ao comando militar. O comando militar não tem sobre a Polícia Civil a mesma capacidade que ele detém sobre as corporações policiais militares. É impressionante como o tempo passa e a gente vê essa disputa entre polícia militar e polícia civil se desenvolver sempre com perdas para a polícia civil. O policiamento civil. O policiamento civil, Luiz Eduardo, aí eu já te formulo uma pergunta que eu não fiz antes. Nunca tive a oportunidade de fazer. E também porque me ocorre agora com
assistindo às suas interferências, às suas lives, às suas entrevistas. A Polícia Civil, ela, por acaso, tem menos condições ou mais condições do que a militar de tornar refém o poder político. Digamos, os governadores. Você afirmou, os governadores são reféns. A autonomia policial está afirmada. Eu te pergunto, o reforçamento da Polícia Civil alteraria isso? Eu parto da tese de que ela é menos permeável ao ditame das Forças Armadas. Eu encerro dizendo assim, o que eu busquei falar foi que não há saída para a nossa sociedade, não há possibilidade de nossa sociedade ter mais segurança, do cidadão ser mais protegido, sem uma reforma militar que marche para e passos a uma reforma dos organismos policiais. Em suma, a ideia central é essa. Muito obrigado aí pela oportunidade. Muito obrigado, Manuel. Eu acho que as duas falas nos colocam questões que precisam ser enfrentadas de maneira importante, né? O Manuel vem, ambos, o Luiz Eduardo também vem sistematicamente defendendo esse tema da reforma militar, né, casada com a reforma da estrutura de segurança e da política de segurança pública, né? Eu queria agradecer muito as duas falas que caminham nessa direção. Enquanto as pessoas se inscrevem, eu já queria levantar algumas poucas questões. O que significa, no caso da segurança pública, no caso da defesa também, mas o que significa uma abordagem que leve a uma revisão profunda das estruturas e das políticas, né, que nós temos nas nossas forças de segurança, nas nossas forças militares. Onde mexer, o que é essencial, né? Não é à toa que agora, com essa história do controle da entrada de drogas, etc., surge a conversa sobre controle dos aeroportos pela aeronáutica, controle dos portos pela marinha e o controle de fronteiras pelo exército. Isso surge agora, né? Isso não está casado com a história da GLO, mas é verbalizada pelo próprio presidente da República nessa direção, ou seja, não tem resposta outra que não seja essa para o controle do espaço aéreo, para o controle das fronteiras, tanto marítimas quanto terrestres. Nossas forças policiais não são organizadas para isso, não estão aparelhadas para isso. Isso necessariamente seria parte de uma reforma profunda, né? Fica a pergunta: isso aqui é a atribuição das Forças Armadas? Isso aqui é atribuição policial? Se são atribuições policiais, como é que se deve organizar as polícias para esse exercício? No caso da fala do Manuel Domingos, eu queria aprofundar um pouco essa história do recrutamento do Exército, né, como sendo o recrutamento de quem não tem outras oportunidades. Porém, o comando, que tem uma forma de recrutamento completamente distinto, ele é muito fortemente endógeno e muito fortemente elitista, né? As escolas de comando militar são compostas fundamentalmente por pessoas oriundas das classes dominantes e muito fortemente endógenas, né? Então, como é que essas duas formas de recrutamento, né, se conectam? Porque isto dá
esse formato elitista, né, colocado pelo comando. E aí o Exército ainda é menos do que a Marinha, né? A Marinha é mais endógena ainda, né? A aeronáutica eu não faço ideia, mas a Marinha é, é assim, almirante tem descendência de almirante lá de trás, né? Vem no tempo aí. Cláudio Graziano. Rapidamente, complementando isso que o Granado colocou a respeito do patrulhamento de fronteiras pelas Forças Armadas, é, isso, isso, isso seria dentro daquilo que o Manuel Domingos colocou, isso seria pela vontade das Forças Armadas de serem polícia, e isso, qual a opinião dos palestrantes sobre o papel da Polícia Federal nesse aspecto? Lúcia Bertini. Oi, boa noite. Saudar nossos professores, mestres aqui. Muito prazer em vê-los, em ouvi-los. E só mesmo fazer um comentário breve a respeito dessa complexidade que vocês abordaram de uma forma muito interessante, com reflexões necessárias, mas atuando atualmente no processo penitenciário ou penal, mais especificamente, com as medidas aí de organização de todo esse processo para que se torne menos antidemocrático mesmo e anticonstitucional, como recentemente foi estabelecido. Mas aí, se a gente se depara com um sistema prisional que o professor Luiz Eduardo já fala, né, que tem uma mesma característica de jovens, né, negros, periféricos, em quantidade incrível, do varejo mesmo da droga, e, ao mesmo tempo, um aprofundamento do trabalho dos policiais penais, nossos antigos carcereiros, né, que vão também aí numa direção talvez contrária, né, àquilo que nós estamos pensando que poderia ser as composições de talvez restaurativas, né, que se a gente pode falar um pouco disso, se não do próprio desencarceramento. Então, queria que também pudessem abordar essa especificidade, que eu acho que ela é muito recente, e ela também tem, talvez, uma possibilidade de ir para outros rumos, frente a uma democracia que se discute, né? Mas que acho que se coloca como mais uma força militar e com todos os problemas que são relacionados a ela. Então, para a gente poder fazer também esse debate bem recente. Muito obrigada, muito bom estar aqui ouvindo. Muito obrigado, Lúcia. Está escrito agora o Newton Basile. Aquela tentativa, falando sobre o território, né, que é um dos lugares que o Luiz Eduardo falou, de se levar o Estado para dentro das favelas, aquele teleférico, aquelas delegacias dentro das favelas, esse tipo de ocupação do território pelo Estado. Qual é o balanço que se fez do que já se tentou e se isso seria uma política viável, uma parte da política para se enfrentar essa questão policial? Obrigado, Newton. Bom, eu vou então devolver para o Luiz Eduardo. Luiz Eduardo, com você, por favor. Obrigado. Eu agradeço a vocês pelas questões, e são questões para todos nós, né? Não tenho propriamente respostas definitivas, mas posso compartilhar algumas angústias e reflexões em torno delas. Começando de trás para frente, a partir da questão do Newton. Newton, eu quando estive na secretaria, fui subsecretário de Segurança do Estado do Rio durante 1 ano e 3 meses, e houve um período de transição, e foi uma experiência muito intensa. Nós tentamos implementar muitas reformas e começamos várias delas. E uma delas
cujo nome que me ocorreu na época era Mutirão pela Paz, eu dei esse nome, e envolvia justamente isso, um outro tipo de abordagem das áreas periféricas, de favelas, de comunidades, com uma repactuação com as comunidades, uma outra postura. A ideia era celebrar um pacto de respeito e com muito realismo. Eu não tinha nenhuma ilusão, eu sempre defendi a legalização das drogas desde quando se tornou possível falar sobre isso no Brasil, mas como autoridade do Estado me cumpria aplicar a legislação, né? E não postular a mudança. No entanto, com realismo, eu tinha toda a clareza e dizia isso, inclusive, que a nossa questão eram as armas e, e a minha posição pessoal em relação às drogas, no caso, era irrelevante, porque me parecia indiscutível que o problema mesmo eram as armas, o acesso às armas, etc. E nós começamos uma campanha pelo desarmamento, e isso se tornou uma obsessão para nós. E, aliás, um parêntese, eu entrei para o Index da revista Veja em 1999 e nunca mais saí. É uma história muito reveladora, né, da nossa mídia. A Veja era ligada, estava associada à indústria de armamento do Brasil, e isso depois ficou patente, muitos anos mais tarde. Então, era um esforço grande, mas basicamente a ideia era repactuar com a comunidade, levar os policiais à comunidade e tentar construir uma outra relação, o que era muito difícil, mas factível, e eu acho que a gente avançou bastante. E os policiais permaneceriam nas comunidades, mas não seriam os únicos representantes do Estado. É como você lembrava, né, Newton? Indiretamente você já estava sugerindo isso, o Estado presente. O Estado não é só a polícia, né? A polícia é um dos braços do Estado. Então, por isso a ideia do mutirão. Eu convocava as secretarias. No início era até um pouco voluntarista, depois nós começamos a organizar. E você sabe, Nilton, vou dizer alguma coisa aqui que é difícil dizer publicamente, porque, enfim, por algumas razões acaba sendo constrangedor, mas é muito importante que se saiba. O sucesso foi tamanho porque era inusitado, era original, né? Depois disso veio o GEPAI, que foi um desdobramento disso com outro nome, porque eu já estava fora do governo, não podia usar o nome que eu tinha dado, mas que foi um grande sucesso com documentários internacionais. E depois a UPP veio muito mais tarde, mas para inglês ver, eu vou dizer por quê. Foi uma versão mais farsesca. Mas você sabe por que foi interrompido o Mutirão pela Paz? O governador Garotinho interrompeu, me disse na época que o sucesso era imenso, em todos os sentidos, e ele queria dar uma freada de arrumação para a gente vir mais forte, mais organizado, com mais recurso. Eu achei ótimo. Logo eu percebi o que realmente era. O que aconteceu é o seguinte: a vice-governadora era a Benedita da Silva, e, e o Garotinho temia que ela viesse a ser candidata a prefeita no ano seguinte, 2000. E quando começou a haver esse grande sucesso de midiático do Mutirão pela Paz, eu estava na mídia na hora do almoço, de noite, e a cobertura da mídia com helicóptero, porque nunca se viu esse tipo de movimento, a polícia sentada com a comunidade, era alguma coisa surpreendente. E a Benedita me disse: Poxa, Luiz Eduardo, eu sou a grande liderança de favela, eu não posso estar fora desse projeto. Eu falei: Mas claro, claro, Bené, você é nossa grande liderança aí, venha conosco. Bom, então ela subia comigo sempre, todos os dias. Aí a mídia fazia tudo para não focalizá-la, sabe? Ela sentava do meu lado, no meio da mesa de debate com a comunidade, e fazia tudo para não focalizá-la, porque ela era política e a Globo e tal, aquela história. E ficava a câmera sobre mim, mas é claro que ela estava do lado. E ela começou a crescer muito.
Então o garotinho deu essa tal freada de arrumação, que não foi uma freada de arrumação, foi devastadora e acabou encerrando, interrompendo todo o projeto, porque ele não podia dar esse palanque para a Bené estava em ascensão, acredite se quiser, mas foi efetivamente isso que aconteceu. Bom, eu caí, né? Tive que fugir do Brasil, aquela confusão toda. Depois, como a área de segurança que estava decolando entrou numa queda enorme, enfim, foi aquele desastre. Aí resolveram reanimar o mutirão com outro nome de forma mais limitada, porque a resistência dentro da polícia passou a ser imensa. Então, o Major Antônio Carlos Carvalho Blanco, grande figura, querido amigo, capitaneou o GEPAI, Grupamento de Policiamento em Área Especial, que passou a ser um símile do mutirão, mas bastante enfraquecido, porque as secretarias não iam, mas ele reinventou essa relação. O espírito era o mesmo, focalizar a questão das armas, e há vários exemplos. O fato é que onde havia GEPAI se zeravam os homicídios e as armas eram escondidas, ninguém andava mais ostensivamente. A gente podia nem aprender, porque não tinha capacidade de aprender, mas elas não apareciam mais. Isso fazia parte do novo momento, né? Então foi muito importante. Aí, quando veio a UPP, vocês sabem como nasceu a UPP? Isso me custou um outro índex. Eu hoje estou compartilhando aqui, que foi do Sistema Globo, que foi um negócio terrível, porque eu acabei contando essa história. Enfim, aconteceu o seguinte: o governador não sabia o que fazer, o governador Cabral, a situação complicada, o Beltrame estava indo sempre mais do mesmo, mais do mesmo. E no Rio de Janeiro havia um think tank, ainda existe, neoliberal, mas com tinturas social-democratas, do PSDB no Rio, dos intelectuais da PUC, da ortodoxia econômica, mas com tinturas sociais, que é a Casa da Gávea. E a Casa da Gávea começou a convidar especialistas, os pesquisadores sobre o Rio de Janeiro, para fazer algumas propostas ao governador, porque a decadência era grande. Isso antecedeu aquele momento de reversão, né, por conta dos grandes eventos, etc. E, bom, eu fui lá, falei, outros colegas falaram, etc. Até que o pessoal da Casa da Gávea levou ao governador, com alguns empresários, levaram ao governador a proposta da UPP, que seria uma retomada desse mesmo fio da meada, né? com outro logo, outro nome, e a Globo participando de toda essa tessitura. Veja, quando eu, inclusive, contei isso, eu não tinha nem a intenção de fazer nenhuma denúncia contra a Globo, porque eu achava que era perfeitamente razoável que uma empresa participasse com a sociedade civil de discussão a respeito de caminhos e levasse ao governador propostas. Não há nenhum problema quanto a isso. O meu problema foi o tratamento que a Globo, então, passou a dar, porque se é empresa de jornalismo, tem que praticar o jornalismo de alguma maneira e não fazer apenas a campanha, não a propaganda apenas do programa do governo, porque eles trabalharam juntos na própria formulação daquilo. Qual era o calcanhar de Aquiles da UPP? A polícia. Senhor, pessoal, eu dizia, gente, a ideia é ótima, muito interessante, a polícia não é uma polícia de ocupação, não pode ser uma polícia de outro tipo, mas para ser polícia de outro tipo tem que estar ligada a outras atividades também. Ligada, não, tem que chegar simultaneamente ao atendimento de outras demandas, educação, saúde, urbanização, infraestrutura, esgotamento sanitário, etc, etc. Tem que estar meio ambiente, isso tudo tem que estar associado. E esse é mais um serviço à cidadania, mas com outra postura, outra metodologia. Não pode ser a mesma polícia. Nós vamos formar uma nova polícia. Como? Em um mês de formação?
E a gente sabe, o Manel tem dito isso, eu dizia isso em relação à polícia, porque para nós da área isso é uma evidência, isso é um truísmo. O Manel tem dito isso, né, em relação às Forças Armadas. Não é mudando o currículo, mudando o ensino, que você muda a cabeça das pessoas. A cultura corporativa se forja no dia a dia, no contato horizontal com os companheiros, no trabalho. Não é que seja irrelevante, mas o que conta mesmo é a orientação e aquilo que é compartilhado e tal. E não adianta, vocês não vão formar novos policiais, eles vão ser absorvidos pela tradição, eles vão chegar lá como? Isso é uma invenção. E vocês vão fazer o PP onde? Onde ela é necessária? Ou naquela área que é o circuito Elizabeth Arden, como se dizia aqui, que é para inglês ver, né? Que são as favelas de Zona Sul, visitadas por turistas até o local dos grandes eventos. Isso é para os grandes eventos ou é para a cidade ou é para a sociedade? A orientação não tinha nada a ver com as necessidades da segurança. Então, a mesma polícia não vai fazer outro policiamento. Não é possível. E acabou virando uma tropa de ocupação. E, no início, havia uma receptividade temerosa, com muita suspeita e dúvida, mas aberta e positiva, quando a mídia estava toda acompanhando, a sociedade acompanhando, porque aí o comportamento era outro. Num primeiro momento que há um afastamento, a polícia começa a negociar com os traficantes, começa a barbarizar, como eles dizem, a violar direitos, e é a polícia agindo como polícia no Rio de Janeiro, numa favela. Aí é um desastre completo, né? Então, em Medellín houve experiências que se tornaram famosas. Enfim, eu estou querendo valorizar o que o Newton disse, porque há por aí muitas experiências Brasil afora, que acabaram se submergindo, não tiveram continuidade, desaparecendo, porque as polícias lutaram contra as melhores experiências que decorreram de, às vezes, iniciativas de policiais. Os policiais que ousaram alguns tipos de iniciativa muito interessantes foram punidos. Foram punidos. Eles lá são soldados que obedecem ordem e agem como robôs, e a ordem vem lá supostamente, Estado-Maior, o que seja. Então, é muito triste, mas nós temos um repertório de boas práticas interessantes, mostrando potencialidades, experiências também fora do Brasil, que são muito interessantes. Enfim, nada disso pôde prosperar por conta do peso do que nós temos, né? Aí, Lúcia trouxe. Que bom te rever, Lúcia. Muito bom. Essa questão do sistema penal é chave para nós, e eu acho que, além dos esforços que você e tanta gente tem feito, é preciso encarcerar muito menos, mudar esse tipo de orientação, porque senão nós não vamos chegar lá jamais, não é? Não, não há possibilidade de ficar gastando dinheiro, investindo e construindo presídio. Agora já se fala em privatização, essa coisa tenebrosa aí está no horizonte. Então, mas deve ser sempre um tema para nós, né, Lúcia? Um tema central. Quando nós falamos de segurança pública, nós temos de falar do sistema penitenciário. E não é só porque lá estão agindo os líderes de facção. Estão, mas é porque o Estado não está cumprindo o seu dever constitucional e legal. E o sistema está dominado pelas facções. E o que nós estamos fazendo, levando essa garotada para lá, é alguma coisa absolutamente criminosa, não é só irracional, né? Aí o Cláudio se refere ao papel da PF. Eu lembro o seguinte: essa história da Força Nacional, eu também faço questão de compartilhar rapidamente com vocês, porque não é que eu me sinta culpado, eu realmente não tenho essa culpa, não. O título fui eu que dei e a ideia foi minha, mas não era essa a ideia de formar um corpo militarizado ostensivo. A ideia era formar uma Força Nacional com esse título, de natureza civil, com a pretensão de atuar contra o crime organizado dentro das polícias. E isso foi negociado com o doutor Paulo Lacerda, que era o diretor da Polícia Federal, com o ministro Márcio Tomás Bastos.
Essa era a ideia, nós dispunhamos já de recursos, e porque o doutor Paulo seria também o comandante dessa força, eu fiz questão de que fosse assim, porque senão eu ia criar uma disputa com a Polícia Federal. Isso seria muito perigoso, ia praticamente condenar o nosso experimento, né? E como é que se formaria esse grupo? Porque nós precisamos de pessoas muito competentes e, portanto, maduras e treinadas. Mas precisamos para já. E aí o que nós fazemos? Como assim? Como é que nós vamos recrutar, formar, fazer com que essas pessoas sejam excelentes profissionais, treinados, com bom currículo de honestidade, de probidade, de capacidade e de experiência em 2 semanas, 20 anos em 2 semanas? Isso é impraticável. Então, a ideia é a seguinte: vamos convidar policiais, civis, grandes investigadores, para, com a Polícia Federal, formarmos esse grupo de elite, com voluntários que receberiam condições de tecnologia, estado da arte. Nós íamos começar pelo Rio de Janeiro. Eu queria começar pelo Rio de Janeiro, porque as milícias estavam já ali sendo gestadas, e vocês sabem as consequências. Eu conhecia bem a situação. Eu saí do governo e a Força Nacional foi criada, militarizada, ostensiva, só mantiveram o nome. E aí o que acontece? Se você faz uma força ostensiva, para que ela faça alguma diferença, o número é significativo, é importante, o conhecimento terreno é importante. Elas chegam no Rio de Janeiro, são hostilizadas pela Polícia Militar daqui, porque recebem diário, e o pessoal daqui se sente insultado, eles não conhecem o terreno, não vão entrar em bola dividida, evidentemente, não vão para nenhuma situação de conflito direto ou conflito armado, vão fazer patrulhamento tradicional. E por que então o governador pede tanto? Por que há essa conversa demagógica, vergonhosamente demagógica, de enviar a Força Nacional? Ela não significa nada. 300 homens são 100 por dia, por jornada, por tarefa, 100. Nós temos 45 mil policiais militares no estado do Rio de Janeiro. O que esses 100 que não conhecem a cidade, não tem nenhum tipo de incumbência específica, o que eles vão fazer? Por que eles são, portanto, tão insistentemente demandados pelo governador? Porque o governador precisa dividir a parceria, né, pelo banho de sangue, precisa de cúmplices, precisa de sócios para o banho de sangue, precisa dividir os ônus políticos do que vai acontecer, do que está acontecendo. É uma armadilha para o governo federal, quer dar um abraço ao afogado. Não dá para cair nessa. É preciso impor exigências ao governo do Estado para qualquer tipo de parceria, para mandar Força Nacional. Então, Força Nacional é um engodo, é um compósito político que sugere a presença do governo federal atuando, etc. Não é efetivo. Então, como é que nós fazemos? E aí o Cláudio tem razão. Se nós continuarmos adiando essa problemática, sempre botando para baixo do tapete, não falando do tema, porque a gente não quer ferir suscetibilidades, entrar em bola dividida e a correlação de forças não permite avanço, a gente vai acabar correndo atrás do prejuízo, apagando o incêndio reativamente, no maior voluntarismo e adotando os discursos mais conservadores, mais tradicionais, que são os discursos que estão na prateleira, estão disponíveis para quem está despreparado. É isso que vai acontecer e já está acontecendo. Você não gosta do tema, quer esquecê-lo, o tema gosta de você, vem para o seu colo e vai explodir no seu colo. Aí vamos chamar o que? GLO, Forças Armadas? Não, pelo amor de Deus. A Polícia Federal, embora insuficientemente por conta da deficiência de quadros e tal, pode se preparar para um atendimento nesses casos, até porque, se houver foco, a ideia de fronteira é uma ideia irrealizável. A fronteira é sempre irrealizável, mesmo a da costa brasileira. Mas, com foco, não é preciso se perder, porque se sabe qual é o caminho das pedras, né? A história aqui do que está acontecendo hoje no Brasil começou em junho, lá em 2016, como a gente sabe, em Pedro Juan Cabaleiro. A gente sabe dessa história, sabe do PCC e do Comando Vermelho, como é que
essa confusão começou naquela oportunidade, como é que eles chegam ao Amazonas, aos Solimões, como é que a droga está mudando o seu circuito. Sendo objetivo, é possível fazer mais. Enquanto isso, nós temos que nos preparar para o futuro com instituições capazes, mais adiante, de fazer o que hoje parece que só as Forças Armadas poderiam fazer. E o que significaria, Granado, uma abordagem que leve a uma revisão profunda, a gente tem que ver a natureza, mas como o Manel disse, bom, está associado a tantas outras mudanças, mas no caso específico, teríamos de lidar com a questão da desmilitarização, que é justamente essa dissociação, o corte do cordão umbilical, a questão se completa, a carreira única, do controle externo, e aí nós temos uma infinidade de temas, e um dia a gente pode fazer uma discussão só sobre a PEC 51, que é a proposta mais, me parece, a mais consistente que foi elaborada e apresentada pelo senador Lindbergh Faria ao Senado em 2013. Está engavetada, felizmente, porque senão ela teria já sido rejeitada na atual correlação de forças, né? São algumas considerações. Muito obrigado, Luiz Eduardo. Eu passo, então, agora para o Manuel Domingos. Manuel, com você, por favor. Olha, e você, Granado, perguntou o que fazer, né? Em resumo, é isso, né? Luiz Eduardo já entrou na resposta. Eu queria só fazer um registro aqui. É fundamental superar o conceito de inimigo interno. Esse é o conceito que articula essas deformações das Forças Armadas e das Forças Policiais. Realçar a ideia de proteção do cidadão é exatamente isso. Deixar o conceito de inimigo reservado exclusivamente para o agressor, estrangeiro agressor, o estrangeiro hostil. Parece um ponto fundamental. No que diz respeito mais especificamente às Forças Armadas, eu acho que mas também relativamente a tudo enquanto, inclusive as forças policiais, essa história da dependência externa, dependência em armas e equipamentos. O Brasil está, inclusive, comprando equipamentos que servem ao policiamento de Israel, né? Está comprando de Israel. Negociações aí continuam. Recentemente foi autorizado mais um negócio e, ao fazer isso, o comprador está financiando o produtor. No caso objetivo, o Estado brasileiro, quando ele adquire armas, equipamentos, serviços de Israel, ele está reforçando a capacidade de Israel. Razão pela qual eu acho que eu sustento a necessidade do governo parar com isso. O governo não pode dizer que está com pena dos palestinos, que está solidário aos palestinos e ao mesmo tempo, está reforçando o esquema policialesco do Estado de Israel. No que diz respeito ao recrutamento, é preciso a gente entender o seguinte: o Exército é composto, as Forças Armadas são compostas de duas grandes frações. A primeira fração é aquela de comando, aquela, digamos assim, é o profissional permanente, que está lá para fazer a vida lá, e a outra é a tropa, que é, no caso, são, digamos, são militares temporários. Há uma pequena fração intermediária,
que é composta de subtenentes e sargentos. São praças que permanecem por mais tempo, têm maior nível de profissionalização. Mas a grande composição é essa do corpo de oficiais, que em estado de paz, né? E durante o período de paz, é, pode ser uma relação muito pequena, digamos assim, 20, 10% de oficiais relativamente ao número de praças. Isso pode variar em função da mobilização externa, né? Mas é mais ou menos isso. E para o recrutamento endógeno se verifica aí, no oficialato, no corpo de oficiais. O recrutamento da tropa, esse recrutamento é o que repete o sistema colonial. Por que repete? Porque exatamente eles obrigavam os negros e índios a servir, e os vadios, né? que seriam os desempregados, né? Tinha essa categoria vadio, né? Pois bem, isso aí compunha a tropa do passado. E os descendentes dos negros, dos índios, dos negros fugidos, dos criminosos, dos vadios, persistem compondo a tropa, mas com essa característica que eu falei de deixar o exército na condição de convocar a todos e a qualquer um. Era essencialmente isso. Eu queria fazer um último registro, porque foi muito mencionado aqui o negócio da fronteira, né? Olhe, a Força Armada é o instrumento mais caro que pode existir no Estado. Não existe nada mais caro do que o que tem de corporação de que a Força Armada. Por isso, imaginar que o Exército possa fazer policiamento de fronteira, possa defender fronteira, sobretudo nos dias atuais, em que os armamentos não exigem mais o enfrentamento corpo a corpo, né? Olha, isso é um absurdo. Nós precisamos de uma polícia de fronteira, assim também como de uma guarda costeira. Essas forças, enfim, significaria uma revisão completa no sistema de defesa nacional. É o que eu chamo de reforma, né, da defesa do Brasil. Nós precisamos de uma reforma na defesa nacional, que implica em uma reforma nas Forças Armadas, uma reforma militar. O policiamento da fronteira deve ser permanente, ele deve ser feito preferentemente com o vizinho, deve ter uma atuação conjunta, do mesmo jeito que ocorre a política sanitária, por exemplo. Você pode ter uma política sanitária por um lado e não adianta de nada, né? Não adianta nada. Se você cuidar de uma doença aqui, tem a doença lá do outro lado da fronteira e vai. Assim é o policiamento. O policiamento é inimaginável que ele faça apenas com estados inimigos, existe um policiamento militar. Existe numa convivência normal e pacífica com os vizinhos, demanda um acordo, né? Uma atuação conjunta. É isso aí. Fica aqui. Muito obrigado, Manuel, muito obrigado mesmo. Eu acho que a gente está num tema que vai demandar, com certeza,
novas abordagens, as abordagens de outros aspectos. Eu quero agradecer muitíssimo ao Luiz Eduardo, quero agradecer bastante ao Manuel e quero pedir para o Vicente, Vicente, com você, por favor. Tentar construir uma coalizão para não tergiversar sobre essa agenda. Eu sinto que o Estado brasileiro, os governantes estão tergiversando. Estão tergiversando, né? E por várias razões que depois vocês explicaram, a gente pode retornar. Então, eu acho que a sessão de hoje tem de continuar. Nós já temos um diálogo com o Manuel e o Luiz para a gente fazer uns simpósios assim, para criar não só massa crítica, mas viabilizar uma coalizão, né? E que esse tema, veja, é um tema político explosivo e está sendo apropriado, você entende, pela extrema-direita. Para mais uma vez, os resultados eleitorais agora da Colômbia, nesse final de semana, veja, foi muito determinado pelo tema da segurança pública, né? E uma cidade como Bogotá, que tinha várias experiências, entre outras coisas, foi muito condicionada por essa questão, né? Então, isso apareceu nas últimas eleições do Chile para a Constituinte, né? É um tema que está presente na sucessão da Argentina. Então, eu acho que é uma imprudência, não é? Nós não levarmos a sério essa agenda e não só, e mais ainda, e toda a pirotecnia a gente já sabe que não funciona porque nós já as experimentamos, né? Então, e nós vemos em vocês assim nossas referências, nossas biografias e os nossos parceiros. Então, muito obrigado. Peço desculpa, mas hoje à noite ainda não dormirei sem ouvi-los aí. Muito boa noite e agradeço aos nossos participantes que estão conosco construindo esse diálogo coletivo. Muito obrigado.